em primeiro lugar, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, depois nossa prece e em seguida, então, veremos o que a Revista Espírita nos traz hoje, né? Então, vamos lá. Bom, hoje nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo o item a afabilidade e a doçura. Está no capítulo 9. E esse é o item 6 do capítulo 9, que é bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E está dito o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos, que os colocariam em seu verdadeiro lugar, querem pelo menos se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com elas, isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmente jamais. Ele é o mesmo, tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Essa é uma mensagem de Lázaro. Foi dada em Paris em 1861. Então agora nós vamos fazer a nossa prece, dizendo assim: amado Pai, Senhor, Criador, amoroso e sempre benevolente para conosco, auxilia-nos nesta trajetória terrena para que, embora a nossa patentíssima inferioridade, não erremos tanto, não tropecemos tanto. Que Tu, Pai amado, possas abençoar os nossos pequeninos esforços na direção dos passos do Teu Filho Jesus, que veio nos mostrar a direção certa, o caminho certo. Assim, na certeza de que nossas preces sempre são ouvidas quando saem do fundo do coração,
nós só temos a dizer graças, Pai, e que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Vamos então hoje a mais uma página, a mais um artigo da Revista Espírita. Dessa vez é a Revista Espírita de dezembro de 1858 e o artigo tem o título de O Papel da Mulher. Esse texto da Revista Espírita, né, que vem nos falar sobre a mulher, foi psicografado pelo médium, que aqui está identificado apenas por Senhor F. E o espírito comunicante é Bernard de Palissy. E Bernard de Palissy viveu com essa personalidade, né, de Bernard de Palissy em 1510, na França. Ele foi artesão, foi decorador, foi engenheiro, foi agrônomo, foi naturalista, geólogo, químico e escritor. Vejam que é um homem culto, né? Foi um homem culto, inteligente, pelo que demonstra esses muitos títulos que ele traz, né? E que pela sua cultura, pela sua inteligência, ele merece que a gente dê crédito à sua opinião sobre a mulher, ou melhor, sobre o ideal de mulher na visão dele, né? E também para os padrões do seu tempo. Vejam que ele viveu como Bernard de Palissy, que é como ele se identifica aqui, em 1510. E deu essa comunicação em 1858, quer dizer, são épocas bem distantes da nossa época atual, né? E o que ele nos traz é o seu ideal de mulher na visão dele, né? E uma visão que dessas épocas, épocas bem distantes da gente, e também bem diferentes de nós, porque foi nos trazida pelos padrões do seu tempo, né? Embora a visão da mulher no tempo atual seja bastante diversa, como nós vamos ver aqui no decorrer da nossa leitura da mensagem de Bernard de Palissy. Embora a sua mensagem tenha sido dada nos idos do século XIX, né, em 1858, isto é, bem adiante do século em que ele viveu na Terra, como Bernard de Palissy, porque ele viveu em 1510, o conceito que se fazia do ideal feminino não variou muito do século XVI, né, para o século XIX, quando a mulher era valorizada pelas suas virtudes físicas e pelos dons de delicadeza, de mansidão, de pureza, de cordialidade, sem que se cogitasse muito na sua inteligência, na sua capacidade de raciocínio, de discernimento, de lógica, para que pudesse ter, como tem hoje, um papel ativo na organização social do nosso mundo, né? Então, naquela época, a mulher era vista apenas como mãe e esposa, sem oportunidades para ser nada mais além disso, né? Muito poucas oportunidades ela tinha para ser vista de modo diferente. Por isso é necessário que nós situemos esse espírito, né, Bernard de Palissy, no seu tempo, nos idos do século XVI, para que nós possamos melhor entender as suas colocações sobre a mulher, que estão embasadas nos critérios da sua época. Né, gente, no que diz respeito à mulher, é claro que a visão da mulher no século XVI era muito diferente da visão da mulher no século atual. Vejam a diferença como é imensa, né?
Vamos então ver a sua opinião e sua ideia do que seja a mulher, do seu papel na sociedade, nunca esquecendo da época em que ele viveu, e mesmo da época em que ele deu a mensagem, que foi no século XIX. Será mesmo interessante para nós observarmos os valores do período em que viveu esse espírito, e mesmo os valores da época de Kardec, né? Para fazermos um paralelo com os valores atuais no que diz respeito à mulher e ao seu papel na sociedade contemporânea, onde as necessidades, onde os objetivos de progresso são bastante diferentes. Vejamos o que Bernard Palissy tem a nos dizer. Ele começa assim: sendo delineada mais graciosamente que o homem, a mulher denota naturalmente uma alma mais delicada. É assim que nos meios semelhantes em todos os mundos, a mãe será mais bonita que o pai, porquanto é a ela que a criança vê primeiro. É para o semblante angelical de uma jovem mulher que a criança volta incessantemente o olhar. É para a mãe que a criança enxuga as lágrimas e fixa o olhar ainda fraco e incerto. Bom, então essas colocações aí do espírito comunicante, né, condizem com a mulher em qualquer época, mesmo na nossa, quando agora a mulher já disputa cargos e funções que eram apenas do homem. Mas mesmo em nossa época, temos que concordar com ele quando ele diz que a mulher, fala da mulher, né, como sendo fisicamente mais delicada, de alma mais sensível. Logicamente, nós estamos falando de um modo geral, porque sempre há as exceções, né? Toda regra tem sempre as suas exceções. E então ele continua dizendo: a criança tem, pois, uma intuição natural do belo. A mulher, sobretudo, sabe fazer-se notar pela delicadeza de seus pensamentos, pela graça de seus gestos, pela pureza de suas palavras. Tudo que dela vem deve harmonizar-se com sua pessoa que Deus fez bela. Seus longos cabelos, derramando-se em ondas sobre o colo, são a imagem da doçura e da facilidade com que sua cabeça, diante das provações, dobra-se sem se partir. Refletem a luz dos sóis, como a alma feminina deve refletir a mais pura de Deus, a mais pura luz de Deus. Jovens mulheres, deixai flutuar vossos cabelos, pois que Deus para isso os criou. Parecereis ao mesmo tempo mais naturais e graciosas. Bom, é realmente uma forma bastante poética, né, de ver a mulher, mesmo para a época em que viveu o personagem que ditou essa mensagem, né? Nós estamos vendo aí pura poesia em relação à mulher, né? E ele continua com a sua linguagem poética, dizendo assim: a mulher deve ser simples no vestir. Já saiu bela demais das mãos do Criador para ter necessidade de adereços. Que o branco e o azul se confundam sobre vossos ombros. Deixai também flutuar vossos vestidos, que se veja a vossa roupagem estendendo-se para trás, qual se for extenso tapete de gaze, qual nuvem discreta a assinalar vossa presença. Então, gente, era dessa forma que a mulher era idealizada na época em que viveu esse espírito que nos traz essa mensagem, né? E mesmo na época em que a mensagem foi ditada, que ele viveu, como eu já falei para vocês, no século XVI, e a mensagem foi ditada no século XIX. Mulheres objetos, mulheres bibelô, né? Toda
a gente pode dizer até desprovida de senso lógico, apenas feita para a maternidade, né, e o casamento. E toda a postura da mulher e todas as suas atribuições naquela época visavam o encanto, né? O encanto feminino, e nada tinham da praticidade de hoje, quando a mulher precisa ajudar a prover o sustento da família, como acontece agora, né, no nosso tempo, e quando ela enxerga outros ideais, além dos ideais domésticos, né, o que não deixa muito tempo nem muito espaço para ser uma criatura tão dócil, tão delicada, de vestidos flutuantes como nuvens, como ele coloca aqui. Atualmente a coisa tem que ser meio diferente, né? É interessante, né, Fristones? É interessante mesmo. E continua então Bernard de Palissy dizendo, vamos ver o que ele continua falando sobre a mulher, né, na sua visão tão poética. Ele diz então, entretanto, para que servem os adereços, os vestidos, a beleza, os cabelos ondulantes ou flutuantes, amarrados ou presos, se o sorriso tão doce das mães e das amantes não brilharem em vossos lábios? Se vossos olhos não semearem a bondade, a caridade, a esperança nas lágrimas de alegria que deixam correr, nos lampejos a jorrarem desse braseiro de amor desconhecido. Então, esses valores, os valores da bondade, da caridade, do amor que ele está colocando aqui, né, na figura da mulher, enfim, são realmente o que se deseja em qualquer época, né? Em qualquer época. E não só para a mulher, para qualquer criatura, para o homem também. Os valores da bondade, da caridade, do amor, enfim, são valores perenes, são valores para todas as épocas e para todo mundo, né? Porque são os valores que impulsionam o espírito para a perfeição, que é o que todos nós almejamos. Mas na mulher, esses valores são sempre mais esperados, né, gente? Por causa mesmo da sua natureza, que a aproxima dos sentimentos mais ternos, mais amorosos, né? Mais doces. Nós não podemos negar que isso está na natureza feminina, né? Por mais que a mulher queira se igualar ao homem, esses valores sempre estarão mais na natureza feminina, mais que na natureza masculina, em qualquer época da humanidade, né? Embora existam, como em todos os casos, as exceções, né? Homens muito assim, muito amorosos, muito pacíficos e doces e tal, mas que são características bem mais femininas, são, né? Então, ele continua falando assim, mulheres, não temais deslumbrar os homens pela beleza, pela graça e pela superioridade, mas que saibam eles, a fim de se vos tornarem dignos, que devem ser tão ricos de caráter quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas, tão instruídos quanto sois ingênuas e simples. Então aqui o espírito Bernard de Palissy está se referindo ao que ele imagina que se deve esperar do homem para que ele mereça a mulher, né? O homem deve ser digno, rico de caráter, sábio e instruído, para com essas qualidades compensar a bondade, a ingenuidade e a simplicidade da mulher.
que nós não, atualmente não é bem essa a visão, né? Mas ele está falando lá dos idos de 1858, que foi quando ele trouxe essa mensagem, né? Então a mensagem continua assim: é necessário saberem que vos devem merecer, que sois o prêmio da virtude e da honra, não dessa honra que se recobre de capa e de escudo, que brilha nas lutas, digo que caiu, não, mas da honra segundo Deus. Homens, sede úteis, e quando os pobres abençoarem vosso nome, as mulheres serão em tudo semelhantes a vós. Então formareis um todo, sereis a cabeça e elas o coração. Sereis o pensamento, benfazejo, e elas as mãos liberais. Uni-vos, pois, não apenas pelo amor, mas para o bem que podeis fazer a dois. Que esses bons pensamentos e ações realizados por dois corações que se amam sejam os elos dessa corrente de ouro e diamantes que chamamos casamento. Então, quando tais elos forem bastante numerosos, Deus vos chamará para junto dele e continuareis a reunir ainda novos elos que se juntarão aos precedentes. Mas não se trata, como na terra, de elos de metal pesado. No céu, eles serão de fogo e luz. São bonitas essas palavras, né, gente, de Bernard de Palissy sobre o casamento. E cabem, naturalmente, elas cabem em qualquer época e nos fazem realmente pensar no objetivo das uniões na Terra pelos laços do casamento como sendo uniões de compromisso para o crescimento espiritual de dois espíritos que se unem para cumprir projetos de engrandecimento espiritual através do amor, da amizade, do respeito e do trabalho de reforma íntima, né, feita com a ajuda mútua. Mas nem sempre acontece assim, mas isso é o ideal, e é o ideal em qualquer tempo, né? Em qualquer tempo, que o casamento tenha essa face, a face da união para o crescimento mútuo, né? Um ajudando o outro nos embates da vida, né? Um sendo a escora do outro, quando um precisar de amparo, que o outro esteja próximo, que esteja junto para dar esse amparo, para que não hajam quedas desnecessárias, né? Para que possam realmente crescerem espiritualmente, só pensamento, num só sentimento de amizade, de amor, de fraternidade, né? E o que vai refletir nos filhos, na prole, né? Um casamento desse tipo, onde a compreensão e a ajuda mútua está presente, naturalmente será um exemplo maravilhoso para os filhos. Bom, mas agora que terminou a mensagem desse espírito, né? Então, foi uma mensagem pequena que não dá assim para muita reflexão, mas agora então nós seria bom que visse
O que a doutrina espírita nos diz sobre o papel da mulher e sobre os seus direitos? Vocês não acham? A gente pode dar uma olhadinha na codificação para ver, mostrar. É porque ela que devia estar sem som, né? Nina está com som agora? Som ok, Nina? Ah, então tá. Então o problema era com você, né? Então tá bom. Então deixa eu repetir aqui para vocês o que eu estava falando. Eu estava dizendo que na questão 819, os espíritos informam que a mulher é mais fraca fisicamente porque ela precisa desempenhar funções diferentes do homem, né? Por ser de constituição mais forte. Ao homem compete os trabalhos mais rudes e a mulher compete os trabalhos mais leves, mas a ambos cabe o dever de se ajudarem a suportar as provas da vida. Então, num trecho da resposta agora à questão 822A, os espíritos dizem que a emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Então, gente, vejam só, os povos bárbaros e os que ainda têm costumes bárbaros, né, é que escravizam a mulher. Nós vemos muito isso lá em países do Oriente, né? Aquelas mulheres que não podem nem mostrar o rosto, né? Não tem nem direito disso, tem que andar completamente cobertas. Isso é algo mesmo bárbaro, né? É um costume bárbaro. Então, os sexos, e os espíritos continuam dizendo aqui nessa questão 822A, os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Muito interessante isso, né, gente? Muito interessante isso. Realmente, a gente vê-se aí, né? Os direitos muitas vezes não estão sendo iguais quando o espírito pode tomar qualquer forma. Ele pode vir como mulher e pode vir como homem. Então, sendo assim, o direito é do espírito e não do sexo que ele está portando naquela encarnação, naquela situação, né? Então os espíritos deixam bem claro aqui que, embora as funções exercidas por um e por outro sejam em muitos pontos diferentes, os direitos sempre serão iguais, pois que ambos são seres humanos temporariamente exercendo papel masculino ou feminino, o que pode mudar de uma encarnação para outra. Isso é uma coisa tão lógica, né? Que não tem como separar direitos aí. Então, na tradução de Herculano Pires para o Livro dos Espíritos, ele coloca uma nota de rodapé para essa questão, dizendo que ele diz o seguinte: há mais de 100 anos, esse livro, que é o Livro dos Espíritos, indicava a solução do problema feminino, igualdade de direitos e diversidade de funções. Marido e mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum, com a mesma responsabilidade pela sua realização. O feminismo adquire um novo aspecto à luz desse princípio. A mulher não deve ser a imitadora do homem, mas a sua companheira de vida, a célula básica da estrutura social. Bom, a gente sabe que
A gente tem consciência, né? Deixa eu ver o que o Fristones colocou ali. Infelizmente, estudo efetuado pelo governo dentro de a Alemanha terá maioria muçulmana. Um casal alemão gera, em média, 2 filhos. Os casais turcos e muçulmanos. Eu já vi esse estudo, Fristones. Eu já li isso aí. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque são estudos, mas à frente de tudo isso está a vontade superior daqueles que estão encarregados de orientar a nossa humanidade, né? Vamos ver se isso realmente vai à frente, né? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que ver que à frente de tudo isso vão aqueles que nos comandam, né? Muito superiores a nós, muito, imensamente superiores, e que sabem o que é o melhor para o progresso. Se nós estamos em vias de um mundo de regeneração, isso aí fica uma coisa meio estranha, né? Para um mundo de regeneração. Vamos ver então, só o futuro dirá. Mas se nós formos pensar em termos de mundo de regeneração, eu acho isso um pouco duvidoso, né? Eu li isso aí com um pouco de reservas, sabe? Então, eu também tirei de um texto de George Hessen, um trecho que eu achei interessante, onde ele diz o seguinte: em sintonia com os pleitos femininos atualmente nas hostes espíritas, observa-se a mulher não apenas trabalhando como médium no campo da mediunidade, mas também encontramos-la dialogando com os espíritos, dirigindo reuniões mediúnicas, instruindo e preparando novos trabalhadores no campo da mediunidade, escrevendo para esclarecer e orientar a prática mediúnica. É o Espiritismo, esta abençoada doutrina, que nos permite isso. Ela não apenas nos ilumina individualmente, nos consola e nos alenta, mas também seja que estejamos encarnados como homens ou como mulheres, nos somemos os nossos esforços e juntos continuemos a realizar o sublime intercâmbio espiritual, respeitando sobretudo a condição do espírito que encarna, seja ela qual for. É verdade, Fristones. Mulheres no movimento espírita brasileiro, não é isso que você está colocando? MEB, Movimento Espírita Brasileiro, trabalhando e dirigindo trabalhos, são maioria. A gente vai realmente em qualquer centro ou em qualquer grupo que esteja trabalhando no centro espírita, em prol, seja lá do que for, né, da caridade ou da instrução e tal, nós vemos muito mais mulheres. Isso é uma coisa interessante. Mas nós não podemos também esquecer que o estar mulher é uma condição momentânea, é a condição de uma encarnação. Nós não sabemos como estaremos ou como estivemos, né? Se como homem, se como mulher. Por isso que é uma coisa muito tola essa separação, essa discriminação, né, da mulher. É uma coisa muito tola, porque aquele que hoje está discriminando como homem pode vir até mesmo por prova, né, por expiação. Ele pode vir como mulher para experimentar, né, os percalços de a discriminação contra o sexo feminino, né, gente?
E todos, e é como foi dito durante aqui nosso estudo, cada sexo tem o seu papel, né? Cada sexo tem o seu papel. E é necessário que o espírito experimente todos os dois papéis. O papel feminino, o papel masculino, para que ele adquira todas as experiências, todos os conhecimentos inerentes a cada sexo. Senão, ele não atingirá a perfeição, porque para atingir a perfeição é necessário que o espírito tenha todas as experiências possíveis para o espírito humano, né? Eu também acho, né, caminhando? Pelo menos eu estou mulher, tenho que achar, né? Cada sexo com a sua dificuldade, cada sexo com as suas incumbências, né, Nina? Com as suas incumbências, né? Embora a mulher esteja atualmente muito próxima das incumbências masculinas, mas ainda tem, vamos dizer assim, incumbências mesmo, não tem outro termo, que são próprias da mulher, incumbências que são próprias dos homens e não podem ser trocadas pela condição mesma, até física, né? Pela condição física mesmo, né? Pela condição física. Muitas vezes a mulher é até uma mulher de temperamento muito forte, mas fisicamente ela é mulher. Então, existem papéis que ela não pode realmente arcar, né? Isso mais a nível assim físico, né? Porque a nível intelectual ela pode arcar sim com qualquer que seja o aspecto, qualquer que seja o aspecto intelectual. Porque o intelecto, a inteligência é do espírito, né? Não é do corpo, é do espírito. Então esse espírito que está a mulher, já esteve homem, estará homem. Então intelectualmente, na sua inteligência, ela pode realmente arcar com os ônus do estado da sua posição de mulher frente à sociedade. Bom, gente, embora ainda seja cedo, né, são 5:07, eu já terminei o trabalho porque era um texto realmente pequeno, que não dava ensejo assim a muito desdobramento. E eu queria saber, Nina, se já se pode fazer a prece de encerramento. Isso, Nina, temos grandes escritoras, pianistas, médicas, operárias, até uma presidente. Veja você, né? Nós aqui no Brasil, estamos dando esse exemplo, né? Até uma presidente. Eu queria até perguntar se alguém aí não quer subir para falar alguma coisa sobre o assunto, sobre a mulher. Estamos aqui com uma maioria, eu acho que de mulher, né? Não tem ninguém que queira subir para falar? Hein, Fristones? Você não quer subir aí para falar em honra à mulher? Ah, que bom! Fristones vai dar a sua colaboração. Segue daí, Fristones. Sobe a mãozinha, Fristones. Não baixa, não. Eu vou passar para você. Muito bem. Peraí que eu vou desligar. Eu estava também aqui vendo um assunto. E deixa eu desligar. Deixa eu ver. Um momentinho. Bom, uma boa tarde, boa noite a todos. E evidentemente que está se tratando da mulher, que é tão bem, vamos dizer assim,
homenageada pelo Espiritismo, que é uma doutrina que mostra que estamos todos no mesmo patamar de evolução. Evidente que essas são as experiências que temos que passar de uma maneira em que nós, numa encarnação, viemos no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher, para termos, como foi muito bem exposto pela Leilat, termos as experiências necessárias para a evolução. É interessante que o homem, ele foi, por um motivo biológico, ele foi preparado para funcionar de uma forma um tanto mais racional, e a mulher de uma forma racional, e aí é que eu digo que a mulher tem algo mais que o homem. A mulher tem um componente racional também, e o componente da sensibilidade, e por isso eu, no meu entender, eu creio que a mulher tem um passo a mais que o homem, porque ela une as duas funções, inclusive da própria cérebro, que tem componente do hemisfério da esquerda, que é mais racional, matemático, e o hemisfério da direita, que é mais da arte, da sensibilidade. Nós temos que trabalhar com os dois, e lógico, tem o terceiro cérebro, que é o primitivo, o reptiliano, que é o cerebelo, que é comum às duas situações de homem e mulher. Por isso o Espiritismo vem nos dizer que temos que usar esses três cérebros que a matéria nos dá para aqui trabalharmos. Eu digo que o mundo material é a oficina de trabalho, é o canteiro de obras do espírito, seja homem ou que vem encarnar como homem e como mulher. E se nós conseguirmos harmonizar essas três partes do nosso cérebro trino, o hemisfério da esquerda, que é realmente mais matemático, mais lógico, e o hemisfério da direita, que é mais artístico e que tenha mais a sensibilidade, e evidentemente que nós evoluiremos. Nós estamos marchando para isso, e foi dito já por vários mentores espirituais, por vários palestrantes espíritas. É o caso de Divaldo, que fala sobre o período de transição, que nós estamos caminhando realmente para um homem integral, completo, o homem no sentido homem e mulher, e vivendo em plena harmonia e paz, que será o nosso mundo de regeneração. Estamos adentrando, estamos num parto, lógico, todo parto é um tanto sofrido, então nós estamos passando pelo parto que nascerá o novo mundo, a nova situação da humanidade de paz, harmonia, fraternidade, que o Espiritismo vem construindo de uma forma muito eficaz, de uma forma lógica e não fugindo ao sentimento. Por isso a gente pode dizer que o Espiritismo, a doutrina espírita codificada por Kardec, não ofende nem a mente racional e nem a mente do sentimento. E cumprimentando a todas as mulheres aqui participantes, eu acho que eu sou o Bendito Fruto, eu, o GG, quem mais? Eu acho que somos minoria, como eu disse, o movimento espírita caminhando, eu acho que também está na nossa Grey e o N. E como eu disse, para terminar, que o movimento espírita se beneficia muito com a presença maciça da mulher. Que Deus proteja as nossas companheiras de jornada. Talvez numa outra eu venha nessa condição para ter essa bela experiência que é ser mulher. Então passo de novo é só levantar a mãozinha aí, já está encerrando inclusive. Então era a mensagem que eu tinha a dar nessa bela sala repleta de tantas flores espirituais representadas pelas mulheres.
Muito bom, Fristones. Nós agradecemos demais a sua colaboração preciosíssima. E as mulheres, então, aqui presentes se sentem altamente prestigiadas com as suas palavras. Muito bom, gostei também demais. Foi ótimo, você pode sempre colaborar com a gente, porque você tem cabedal para isso, né? E é isso mesmo. Até como você colocou, fisicamente, né, existe essa diferença, mas que se nós formos sábios, né, vamos unir as diferenças para harmoniosamente convivermos e nos auxiliarmos, né, nessa subida para a perfeição. Essa é a finalidade, né? Para que, por isso, talvez seja uma das finalidades de virmos como homem e mulher, unindo as diferenças para que possamos, então, caminhar de braços dados rumo à nossa evolução. Bom, gente, trocando experiências, exatamente, trocando experiências. Bem, então agora, né, Nina, se ninguém mais quiser colaborar, se quiser ainda há tempo. Se alguém quiser levantar a mãozinha, ainda há tempo para colaborar. Bom, então mais uma vez agradecendo muito a Fristones pela sua colaboração preciosa, nós vamos fazer a prece de encerramento. Vamos agradecer por toda a ajuda que recebemos na noite de hoje, para que pudesse fazer esse trabalho simples, singelo, despretensioso, mas trazido com boa vontade, com o coração. Que Jesus, nosso Mestre amado, abençoe a todos os que aqui se encontram nos 2 planos da vida e que derrame as suas bênçãos, a sua paz nos lares de cada um que aqui se encontra, deixando nesses lares a harmonia, a solidariedade, o amor que vem do coração do Cristo Jesus. Graças a Deus e que assim seja.